Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era o rapaz mais lindo que eu já tinha visto na vida. Só que, pelo fato de ter acabado de se mudar ali para a casa que ficava em frente à nossa, a gente nunca tinha trocado uma palavra sequer. Eu não sabia nem mesmo o seu nome. Nos meus pensamentos, eu só o chamava de meu lindo. De manhã, eu abri os olhos e antes mesmo de levantar da cama, pensava comigo mesma: será que hoje eu vou ver o meu lindo? Desde a primeira vez que o vi, eu simplesmente me encantei. Me perdi de amores mesmo. Ainda que não soubesse, repito, nem o nome dele. Final de semana, eu vivia ali na frente do portão, de olho na sua casa, ou então na janela, só para ver se conseguia vê-lo um pouco. Ele morava ali apenas com a sua mãe. Eu, pelo menos, não tinha visto mais ninguém entrando ou saindo daquela casa. Olha, demorou para trocarmos as primeiras palavras. Na verdade, nosso primeiro contato foi um cumprimento, assim, despretensioso. Eu estava na frente, conversando com uma amiga, e foi bem naquele instante que ele chegou de carro. Em vez de guardar o carro na garagem, ele estacionou ali mesmo na rua. Aí desceu, olhou assim na nossa direção, sorriu e fez um aceno assim com a mão. Eu me desmanchei toda por dentro. Já fazia tempo que eu suspirava por ele, desde que eu vi pela primeira vez. Mas aquela foi a primeira vez que ele me notou, que ele me cumprimentou. Meu coração bateu tão forte. Ainda que ele tenha acenado para nós duas, para mim e para minha amiga, não era uma coisa especialmente para mim. Só que não importou. Um sábado, eu tinha ido ao mercadinho ali de cima buscar umas coisas e, para minha surpresa, ele também estava ali com a sua mãe. Cruzamos um pelo outro no corredor e ele me reconheceu, tanto que sorriu e me cumprimentou. Foi coisa à toa, assim, rápida, mas só eu sei o quanto mexeu comigo. Que moço bonito, meu Deus. Era só nisso que eu conseguia pensar. Na época eu tinha 17 anos e juro, não lembrava de já ter sentido alguma coisa parecida por outra pessoa. Mesmo sem ter acontecido absolutamente nada entre nós. Sem saber nada da sua vida. Eu pensava nele o tempo todo. E ele acabou me conquistando com o seu sorriso. Um domingo, eu estava ali no portão. E, para minha surpresa, ele saiu para a rua e se aproximou de mim. Bermuda, camiseta regata, chinelo de dedo. Estava assim, bem à vontade. Como já era 1h da tarde, ele perguntou se eu já tinha almoçado. Eu falei que não, e ele então... Aliás, eu ainda não sei nem o seu nome. E como que você se chama mesmo? Sema. Quer dizer, meu nome é Iracema, mas é que todo mundo me chama só de Sema. Bacana. Então, eu sou Daniel. Muito prazer. Foi aí que a gente se apresentou assim de maneira oficial. Ele disse aquilo e me estendeu a mão. Ficou segurando assim a minha mão, sorrindo. Me arrepiei toda naquela hora. A gente ainda ficou ali conversando mais um pouco, e só de estar perto dele, eu me sentia no paraíso. Até que a mãe saiu na janela para avisar que o almoço estava pronto. Ele falou que também precisava ir, mas antes de nos despedirmos, perguntou se eu não queria dar uma volta de carro com ele depois. Falou que se eu quisesse, a gente podia passear um pouco no parque. Imagina se eu ia recusar. Combinamos de nos encontrarmos ali na frente pelas 3h da tarde. Olha, eu nem consegui almoçar direito. Fiquei tão ansiosa. Só consegui pensar naquele nosso encontro, que seria o primeiro
Se bem que encontro, talvez não seja bem a palavra certa, mas de qualquer maneira, almocei, lavei a louça, tomei um banho, me arrumei e fui ao encontro do meu príncipe, no local indicado. E olha, pensa na tarde gostosa que a gente passou. Além de bonito, ele era um cara bacana demais. Atencioso, gentil, todo delicado, super educado. Me tratou tão bem. Mas o melhor de tudo foi que no final a gente trocou um beijo e acabamos ficando juntos. Nosso primeiro beijo aconteceu dentro do carro. Ele estacionou, se voltou assim para mim, ficou me olhando durante algum tempo, até que fez aquilo que eu gostaria de ter feito, já desde o primeiro instante. Encostou sua boca na minha e foi um beijo tão inesquecível. E depois do primeiro foram tantos beijos e tantas palavras carinhosas. Ele ficou falando assim, baixinho no meu ouvido. Eu tinha sonhado tanto com aquele momento, que nem parecia estar acontecendo de verdade. O problema foi que no fim, acabei não resistindo e fazendo aquilo que a princípio não tencionava fazer. Me entreguei a ele. Quer dizer, eu digo problema porque depois eu fiquei morrendo de medo de ele, sei lá, ficar pensando que eu era uma menina oferecida, fácil. Porque adorei tudo o que aconteceu entre nós. Mas sabe aquele receio? De ele ficar pensando mal, de repente até não querer mais nada comigo depois. Imagine, era a primeira vez que a gente saía junto. Talvez eu não devesse ter me entregado assim, tão fácil, já naquele nosso primeiro encontro. Só que fazer o que se eu já estava apaixonada? Para minha alegria, a partir desse dia, passamos a trocar mensagens e de vez em quando acontecia de ele me convidar para sair de novo. Eu vivi esperando por um convite. Mas não era sempre que isso acontecia. E quase sempre tudo terminava do mesmo jeito, ou seja, na cama. A gente se cuidava, claro. Até porque Deus me livre de acontecer uma gravidez, mesmo apaixonada. Eu era muito nova para ter um filho. E também não sabia qual seria a reação do Daniel se isso acontecesse. Até que um domingo, recebemos em casa a visita dos meus tios. Eles vieram almoçar e a minha prima veio junto. Pelo fato de termos praticamente a mesma idade, ela era apenas 4 meses mais velha do que eu. Eu e a Mara éramos muito amigas. Vivíamos conversando pelas redes sociais. Eu já tinha falado para ela do Daniel. E naquele dia, depois do almoço, ficamos ali na frente conversando. E eu naquela expectativa do Daniel aparecer, mesmo que fosse na janela. Até que pelas tantas, ele realmente surgiu. Saiu no portão e se aproximou para conversar com a gente. Sabe, eu esperava que ele me tratasse diferente. Que me desse um beijo, por exemplo. Só que não. Ele se aproximou assim e apenas me cumprimentou. Aí ficou olhando para Mara com, sei lá, curiosidade ou interesse até, não sei. Eu então os apresentei. Falei que ela era minha prima, mas não soube o que dizer o que ele era meu. A gente estava ficando, mas nunca ficou muito claro o que éramos um do outro. Eu queria que a gente fosse namorados, mas querer é uma coisa, né? E como eu não sabia o que dizer, falei apenas aquilo. Esse é o Daniel, Mara. Aquele meu vizinho de quem eu te falei, lembra? Os dois se cumprimentaram, assim com um beijo no rosto. Depois ficaram se olhando em silêncio.
sorrindo um pro outro. Sei lá, eu senti uma coisa tão desagradável, tão esquisita nessa hora, porque eles se olharam assim de um jeito meio fora do normal. Fiquei com ciúme. Claro que fiquei. Me senti incomodada, principalmente porque eles começaram a conversar como se eu nem estivesse ali. Sabe quando você se sente excluída da conversa? Assim que foram apresentados, a Mara falou que morava no Capão Raso, aí ele falou que tinha um tio que também morava lá, e a partir daquele momento, começaram a puxar um assunto atrás do outro, e não pararam mais. Me senti excluída. Fiquei ali feito uma tonta, olhando para os dois, me mordendo de ciúme. E como não ficaria, meu Deus? A Mara era uma menina bonita, inteligente. Pressenti o perigo na mesma hora. Porque, repito, os dois se olhavam de um jeito que não era normal. Olha, dei graças a Deus quando os tios a chamaram para ir embora. Só que mal sabia eu que naquelas alturas o estrago já estava feito. Depois que ela se foi, o Daniel ficou ali fazendo um monte de perguntas sobre ela, o que só fez aumentar o meu ciúme, principalmente porque, em vez de chamar para dar uma voltinha, como sempre fazia, ele simplesmente se despediu e entrou. O que eu não imaginava era que eles fossem começar a trocar mensagens. Claro, né? Ele achou a Mara ali no meu perfil, na minha lista de amigos, mandou um convite de amizade para ela e começaram a conversar. Tudo isso, claro, sem eu saber. Na verdade, desde aquele domingo, ele mudou comigo. Parou de mandar mensagens, de conversar, de me chamar para dar voltinha de carro, e eu, sem saber o que estava acontecendo, continuava, sabe, tentando contato com ele o tempo todo, me oferecendo mensagens de bom dia, figurinha, vídeos, imagens. Ele via tudo, só que não respondia. Eu não fazia a menor ideia, mas naquelas alturas, ele e a minha prima já estavam de rolo. E descobri isso porque a tia comentou com a mãe. Elas viviam se falando pelo celular que a Mara andava de namorico com o rapaz que morava ali na frente de casa e que ela tinha conhecido naquele domingo, quando vieram nos visitar. Aí eu matei a charada na hora, né? Não precisava ser muito inteligente para concluir que o cara só podia ser o Daniel. Quem mais? Minha mãe, coitada, me contou aquilo na maior inocência, sem saber o estrago que estava fazendo no meu coração. Eu fiquei até sem saber o que dizer, me sentindo meio zonza. A senhora tem certeza, mãe? Foi a tia que te contou isso? Minha mãe confirmou, me deixando completamente arrasada. Me tranquei no quarto, me joguei na cama e fiz a única coisa que podia fazer, que era chorar. Me perguntando como ela pôde ter feito aquilo. Meu Deus, por quê? Ela sabia que eu gostava do Daniel. A gente conversava direto. Eu tinha lhe contado tudo o que acontecia entre nós. Fui tirar a satisfação com ela. Mandei mensagens detonando aquele comportamento de traição. Cheguei a chamá-la de falsa. Mas aí, o que ela fez? Ela se defendeu, dizendo que não havia tido culpa, que o Daniel, sim, é que tinha ficado dando em cima dela, mandando mensagem, chamando ela para sair. Que ele, inclusive, tinha dito que não tinha nada sério comigo, que só tínhamos ficado uma vez. Depois eu tirei satisfação com ele também, mas ele, a exemplo dela, naturalmente que se defendeu, né? Ué,
Por que você tá brava desse jeito, Selma? Até onde eu sei, nós não temos nenhum compromisso sério. A gente não estava namorando nem nada. Só ficamos 2 ou 3 vezes, mas eu tenho o direito de ficar com quem eu quiser, assim como você também tem. Sabe? Não tem motivo para reclamação e muito menos para cobrança. Olha, eu chorei tanto nesse dia. Porque eles não podiam ter feito o que fizeram comigo. Os dois sabiam que eu estava apaixonada. Ele, porque eu vivia me declarando. E ela, porque a gente vivia conversando. Por mensagem, por telefone. E eu contava tudo para ela. Me senti ainda pior quando soube que eles tinham engatado um namoro sério. Coisa que comigo, ele nunca quis. Aliás, descobri isso do pior modo possível. Ele teve a petulância de trazê-la ali na casa dele. Não sei como não tive um ataque quando vi os dois chegando juntos de carro. E como se fosse pouco, eu estava ali bem na frente do portão. Ainda tiveram a cara de pau os dois, de me cumprimentar como aceno. Oi, tudo bom, Selma? Tudo bom. Tudo triste. Tudo tão ruim. Tudo tão amargo. Senti um aperto tão forte no peito, uma vontade de chorar. Só que fazer o quê? A mim era só mesmo isso que restava. Chorar e me lamentar. Aceitar. Chorei ele mesmo. Mesmo correndo o risco de alguém perceber que eu estava chorando e ficar uma situação ainda mais ridícula do que já estava. Resumindo, eles começaram mesmo a namorar. E ela passou a frequentar a casa dele direto, de modo que eu era obrigada a ver os dois juntos praticamente todo final de semana. Claro que cortei relações com ela, e com ele também. E assim o tempo foi passando. Fui procurando tirá-lo da cabeça. Era o que me restava, né? Até que um dia, para minha surpresa, ele me mandou uma mensagem, querendo saber como eu estava. Imagine como eu me senti. Principalmente quando ele falou que tinha brigado com a Mara. Os dois já estavam há 2 dias sem se falarem. O resultado é que, apaixonada do jeito que eu continuava, ele acabou me levando na conversa. E acabamos ficando juntos. Tem cabimento uma coisa dessa? Mas foi o que aconteceu. Acabamos ficando juntos. Era o que eu mais queria, meu Deus. Apesar de saber que ele estava com ela, mesmo que ele dissesse que tinham brigado, tudo que eu queria era ficar com ele de novo. Na hora, nem pensei que ele estivesse só me usando. Na verdade, nem liguei para isso. Apaixonada do jeito que estava, morrendo de saudade, aceitei sair com ele sem pensar 2 vezes. Parece que alguma coisa, sabe, me cutucava assim. Cuidado, cuidado, mas eu não quis nem saber. E essa não foi apenas a única vez que isso aconteceu. Sempre que os dois brigavam, eram nos meus braços que ele vinha se consolar. E às vezes, mesmo quando não brigavam, ele vinha atrás de mim. Nessas alturas, eu já sabia que ele só me procurava quando queria transar. Só que fazer o quê? Era apaixonada por esse homem. Seria capaz de fazer qualquer coisa para ficar com ele, mesmo que fosse daquele jeito. Até que o inevitável aconteceu. Estava tão desvairada, tão sem cabeça para nada, com aquele único objetivo de ficar com ele, que acabei me descuidando e engravidando. Tudo aquilo que não podia acontecer. Só que por medo dos meus pais, escondi a gravidez de todo mundo, inclusive dele.
Imagine a minha situação. Não tinha nem 18 anos ainda. Só que, é claro, não consegui esconder por muito tempo. Até porque minha mãe logo ficou desconfiada por conta do meu comportamento e também do meu corpo, que começou a mudar. E quando me colocou contra a parede, eu fui obrigada a confessar. Inclusive quem era o pai do filho que eu esperava. Meu pai ficou possesso quando soube. Foi bater lá na porta do Daniel para exigir que ele assumisse a responsabilidade. E o detalhe, fez isso justamente num momento em que a Mara também estava lá. Eu fico imaginando a cara que ela não deve ter feito ao descobrir que eu estava esperando um filho do namorado dela. Foi bem feito. Foi bem feito para ela. A tia, quando soube, pelo fato de não conhecer toda a história, chegou a se desentender com a minha mãe. Ela não sabia que a Mara é que tinha me roubado o Daniel. Ficou pensando o contrário. E me detonou. Me chamou de tudo, pensando que a culpada era eu. Quando, na verdade, minha mãe, claro, sabia da verdade, de tudo, porque eu lhe contei, tomou as minhas dores e as duas acabaram brigando feio. Até hoje não se falam. O Daniel depois veio conversar comigo. E foi uma conversa tão esquisita. Porque ele chegou a me acusar de ter feito tudo de propósito. Fala a verdade, Selma. Você fez tudo de caso pensado, né? Você queria acabar com o meu namoro, não queria? Claro que não. Eu gosto de você de verdade, mas jamais faria isso. Que fica uma coisa bem clara, Selma. Eu vou assumir esse filho, viu? Só que de você não quero nem saber. Você tá me entendendo? Até isso ele foi capaz de me falar. Sabe como que se sente uma mulher quando ouve uma coisa dessas da boca do homem que ela mais ama no mundo? Na verdade, não disse só isso. Disse outras coisas, mas, sinceramente, não convém nem repetir. Até porque, o que importa agora? A Mara terminou o namoro com ele, mas ele realmente não quis saber de mim. Chegou a dizer assim, olhando na minha cara, que por mim não sentia nada e que não ia estragar sua vida por causa de um filho. O nosso filho ele assumiu. Mas nunca deu o amor de pai pro menino. Nunca. Ele acha que basta pagar a pensão e tá tudo certo. Espero que um dia ele se arrependa por estar tratando o seu filho desse modo tão indiferente, tão... Porque, coitadinho, ele não tem culpa de nada. E é filho dele, sangue do seu sangue. Pra que tratar o menino assim? Como se ele tivesse culpa de alguma coisa? Na verdade, nem eu tenho culpa de nada. Não planejei essa gravidez. E mesmo que tivesse, mesmo assim ele também seria tão culpado quanto eu. Porque não fiz esse filho sozinho. Na verdade, até mais do que eu, porque eu não o procurei. Foi ele que me procurou. Nem que tenha sido só para se aproveitar de mim. Ele que veio atrás de mim. Eu nunca o obriguei a se deitar comigo. Olha como me dói vê-lo me tratando com tanta indiferença. Ele me culpa, inclusive, pelo fato da Mara ter se afastado dele. O pior de tudo é que, apesar dos anos, eu ainda amo esse cara, ainda sofro por ele. E por mais tonta que esteja sendo, ainda tenho esperança de que um dia possamos ficar juntos de novo. Eu, ele e o nosso filho, como uma família de verdade. Posso ser uma boba, porque talvez todo mundo pense que isso jamais vai acontecer, mas o que posso fazer, meu Deus? Se eu tenho ainda, lá no fundo, essa esperança, é tudo o que mais quero na vida. É tudo o que peço a Deus nas minhas orações.
Atenção, gente, os ganhadores do livro A Música da Minha Vida. São 8 pessoas, 2 por semana, como eu havia prometido. Eu vou divulgar agora os seus nomes para que vocês que estão nessa listinha mandem seus nomes, endereços e celulares para contato no e-mail renatogaúcho@renatogaúcho.com.br até o dia 30 deste mês, 30 de julho, para que possamos então providenciar o envio. Combinado? Então tá. Flávia Silva, Pamela Alves, Bia Pereira, Tatiane Souza, Vera Lúcia Spacacieri, Marta Freitas, Jéssica Labarevski, Catiane Lima. E você que não foi contemplado, não desanime, porque em breve haverá mais presentes muito legais aqui no canal, tá bom? Parabéns para quem ganhou e obrigado para todos que participaram.